Boa noite, minha gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu ver o que vocês colocam aí do lado. Coloquem aí do lado. Quero saber duas coisas. Eu quero saber de vocês que estão aqui. Primeiramente, coloca lá no grupo da turma que começou o aulão da professora Ana, tá certo? Coloca lá no grupo. E eu queria que vocês colocassem aí, né, dentro do chat, né, de onde vocês falam e qual curso você é, se é de administração, se é de marketing, qual o curso que vocês falam, para que a gente, né, e de onde fala também é importante, tá certo? Para que a gente entenda aí um pouquinho de vocês. Não sei se vocês já foram meus alunos em algum momento, eu já dei tanta aula, palestra, tudo, né, que eu nunca sei, né, Recife, administração, coisa boa. Quem falou aqui foi, tá só deixa eu ver, acho que é Débora Eduarda. Pedro, bacharel em administração, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que coisa boa. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ana Sara, sou de Maceió, administração. Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Só para aquecer, para ver se chega mais gente, tá, gente? Quem quiser colocar aí, fiquem à vontade. Gente, como eu disse, né, eu não sei se eu já ministrei aula para vocês, né? Eu sou professora do ensino, né? Na verdade, eu sou professora faz 15 anos, né? E eu ministro aula, né? Tanto em graduação presencial, digital, ao vivo, como também na pós-graduação. Então, eu estou sempre junto com meus alunos. E eu fui convidada pela nossa querida professora Jéssica, né, para ministrar esse aulão. Eu fiquei muito feliz porque o aulão é minha cara, os assuntos são minha cara, e eu vou dizer, viu? São os assuntos que vão cair, o que mais vai cair na prova do Enad. Inclusive, ontem, né, eu ministro aula no presencial para o sétimo período de administração, né? E ontem eu estava aplicando prova para eles, né? E foram 20 questões só trazendo, né, marketing, estratégia, comportamento do consumidor, tendência, etc. Eu amo. Gente, é o seguinte, se eu pudesse fazer a prova do ENAD, né, eu com certeza eu ia fazer, né, de administração principalmente, porque eu já sou administradora, mas para saber, porque é a prova do ENAD, né, eu sempre digo, eu vou dizer a você, meu aluno, a você que vai estar assistindo depois, a prova do ENAD, ela é algo assim que a gente, quando faz, você diz assim, poxa, eu estou preparado para o mercado ou eu não estou preparada para o mercado. Porque ela é tudo mais atual do mundo da administração. Então, não tem como não pensar, né? Não tem como não pensar, eu não vou fazer. Não, vá fazer. E se você tiver escrito, você vai ter que fazer. E dois, vá lá com o coração aberto, certo? Tá com o coração aberto, né? Para fazer todas as questões, né? Para que você é como se fosse um desafio, é um alto desafio, é um alto desafio. Porque ninguém quer estar, né, formado em uma instituição, né, que não tenha uma nota bacana do Enário. Eu sempre digo isso. Então, é mais pelo aluno que vai sair com diploma do que propriamente dito pela instituição. Então, se é uma automotivação. Então, que fique bem claro isso para vocês, né, para que a gente, né, vocês realmente queiram aqui, de fato, né, buscar aí, aprender. Na verdade, não é nem aprender, porque vocês já sabem. O que eu vou falar aqui, vocês já sabem. Vocês já vão fazer nada, vocês já sabem. Agora, né, é hora de reciclar. Não só pensando no Enad, mas pensando também em você. Você enquanto administrador, você enquanto administradora, né? Você que vai tentar concurso público, né? Ou que já é concursado, mas vai de novo, vai fazer outro concurso porque quer ir para outra área. Então, meu amigo, minha amiga, é para você essa aula. Então, eu vou tentar o máximo, né, trazer para vocês,
como é que eu posso dizer, né? Da forma mais simples e clara de todas, né? Porque, claro, que vai ter algumas definições, mas de uma forma mais clara de entendimento mesmo. Minha aula é assim, quem assistiu a aula comigo, eu ministro aula em administração hoje, no curso de vocês, acho que é só no ao vivo que eu ministro, na verdade, e é em mercados, tendências, essas coisas. Então, talvez eu não ministrei aula para vocês. Enfim, aí a gente se encontra, nem que seja na pós-graduação, viu? Ano que vem. Quero todo mundo na pós-graduação, né? Que eu ministro lá várias disciplinas, desde criatividade a, né, análise, né, profunda, né, do comportamento do consumidor. Gente, nós, né, que somos, né, que escolhemos a área da administração, a gente não tem como parar de estudar. A gente está o tempo todo estudando, porque tudo hoje, né, é de acordo com o cliente. Eu já comecei minha aula aqui. Tudo a gente fica ali olhando o comportamento do consumidor. Então, não é como eu quero enquanto empresa, é como o consumidor quer. Quem decide, quem define é o consumidor. Então, como eu comecei falando para vocês, né? Eu fui convidada pela professora, minha chefa, né, a Jéssica Janu, para, né, falar um pouco sobre gestão de marketing, conceitos e estratégias de marketing, pesquisa de mercado, comportamento do consumidor e desenvolvimento de planos de marketing. Veja, sabe o que é assim? Quase impossível eu falar de todos esses assuntos, né, dentro de 2 horas? Porém, eu vou trazer só o sumo da laranja. Eu vou trazer só o negócio bom. Vou entrar na mente de vocês de uma forma diferente, para a gente reciclar e tudo que vocês aprenderam até agora. Então, é hora, né, de reciclar o que vocês aprenderam com a professora Ana, a sua professora, né, que vai estar aqui com vocês, apertando na sua mão. Então, gestão de marketing, conceitos, estratégias de marketing, pesquisa de mercado, comportamento do consumidor e desenvolvimento de planos de marketing. Sou professora Ana, tá? Então me sigam aí no Instagram, já tira o print aí, ó, printou, postou lá no Instagram, no Story, postou no LinkedIn e me segue dizendo que está assistindo a aula comigo. Então, Ana Araújo, prof, Ana com 2 N's, Ana Araújo, lá no LinkedIn, né? Vocês vão me encontrar para nunca mais a gente se soltar, porque eu quero, quando vocês estiverem, me prometam, tá lá no final do ano, quando vocês estiverem realizando a prova do ENAD que vocês vão. Quando você lê uma questão lá, que eu falei aqui, lembrem de mim. Eita, lembrei do aulão da professora Ana. Lembrei do aulão da professora Ana. Aí tu marca lá, tira uma selfie, marca, professora, sou fulano de tal local do país, acabei de fazer o provão ENAD, professora, e lembrei de seu aulão. Eu vou esperar, viu? Eu vou esperar. Bora se embora? Então, eu não vou falar de mim. Me sigam lá que vocês vão ver, principalmente no LinkedIn. Mas só para dizer, eu sou formada, né, em administração, é minha primeira graduação. Eu sou paraibana, né? Eu sou paraibana, eu já me mudei 18 vezes, né? Então, minha vida é andar por esse país. Então, já morei em Natal, morei em Petrolina, né? Morei em Recife uma vez, voltei a morar em Recife, estou em Recife, né, há cerca de 6 anos. Então, sou formada em administração, me formei na Universidade Federal da Paraíba, sou formada em ciências contábeis, né, foi minha segunda graduação. Depois, agora em 2019, antes da pandemia, eu disse, rapaz, eu não posso morrer se eu não tiver formada em marketing, né, porque é minha área, né, que eu tanto amo. E aí fui fazer minha terceira graduação, sou especialista na área de gestão estratégica em varejo, né, sou mestre em engenharia da produção com ênfase em estratégia, né, sou doutora na área de comunicação, linguagens e cultura, gosto muito dessa área cultural, né, diversa dentro das empresas, onde está impactando diretamente a decisão, né, nossa decisão dentro das organizações. Né? Então, eu terminei meu doutorado agora há pouco. Quando terminei meu doutorado, ano passado, né, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma quarta graduação. E estou fazendo. Né, depois das minhas análises de mercado e tendências, inclusive de carreira, né, eu faço aí minha quarta graduação, que é na área de tecnologia, tá? Então, eu não gosto de ficar parada, eu não posso ficar parada de jeito nenhum. Já fui, né, coordenadora, diretora,
né, da Nassau Petrolina, reitora de um centro universitário aqui em Recife, né, sou hoje, estou, né, diretora da Nassau Boa Viagem, é um dos campos, né, do Centro Universitário Maurício Nassau aqui em Recife, né, lá onde tem, né, o curso de medicina. Então, eu estou vivenciando ali várias classes sociais estratégicas e as empresas me contratam enquanto consultoria, né, treinamento, palestras. Eu estou sempre transitando, mas elas me contratam justamente para montar estratégia, oxigenar a marca, ou lançar um produto no mercado, ou tentar ter um redirecionamento ali de estratégia. Então, eu vivo nesse mundo de estratégia. Então, eu sou a maluca de estar estudando, e a maluca de desenhar estratégia, mas não só estratégia, alcançar resultados. Né? E aí eu quero que você saiba, tá? Que todos os resultados que eu fiz, né, e que eu entrego hoje, várias premiações durante minha carreira, todas elas é justamente em cima de todas as estratégias que eu aprendi e que eu aprendo todos os dias, justamente em relação ao conhecimento. Então, bora começar. Prestem bem atenção aí. Tá voltando de casa, tá no trabalho, está chegando em casa, tá lavando a louça, né? Tá na academia me ouvindo. Bota o fonezinho de ouvido aí. Se puder estar me assistindo, eu vou adorar, porque minha aula é cheia de, né, imagens, né, de algumas coisas que vai chamar atenção. Então, eu começo primeiro com essa, né? Dando a ideia de um corpo aí, uma cabeça, né, saindo um monte de balão colorido. Esses balões coloridos representam o quanto de criatividade você vai precisar nesse mercado amplo, imenso, seja qual for a área que você vai assumir, futuro administrador e futura administradora. Se você estiver hoje trabalhando como uma máquina, você vai ser substituído. Você é um ser humano e precisa pensar como um. Então, eu digo aqui a você, a partir de agora, abre espaço para novos conceitos, ideias e pontos de vista. O material vai estar todo disponibilizado para vocês, mas eu vou falar muitas coisas, linkando algumas coisas do que vocês aprenderam até agora, né, para que vocês comecem a pensar de forma, né, juntando assuntos. Porque, veja, é como a gente não pode aprender, nem tentar aprender de forma separada. O conhecimento, um problema dentro de uma empresa, né? O Provenade é muito isso. A Provenade, ela não vem só dizendo assim, cite os 4 P's de marketing. Pelo amor de Deus, não. Ele vai vir com um problema, certo? Empresa tal, né? Se lançou no marketplace tal, e está com problema em escolher um local para o seu centro de distribuição. E você foi contratado para é, e você montou sua estratégia, né, sobre tudo isso e você estudou marketing. Me diga aí, considerando essa problemática do centro de distribuição, me diga qual é dos P's de marketing que você estudou, que representa essa questão, ele traz um problema. É igual às empresas. A empresa, você vai ser contratado para resolver problema. Então, na questão do nada é para você ver o que é um problema e linkar com o que você aprendeu. Então, né, bora pensar a partir de agora. Então, eu digo muito, né, que entre na minha loucura, tira o print aí, entre na minha loucura, né, e se apaixone por marketing, porque vocês vão perceber, né, que por onde vocês passarem, por mais que você não goste muito da área de marketing, mas o marketing está assim envolvido. Toda vez que eu pergunto, toda vez que eu começo uma aula de marketing, né, eu pergunto, peraí, o que é marketing, minha gente? Né? E uma vez, eu lembro demais que um aluno levantou a mão lá atrás, foi no primeiro dia de aula, em alguma dessas minhas milhares de turmas que eu ministrei a aula, e um aluno levantou o dedo lá atrás, é uma pessoa mais madura, e disse assim, professora, marketing é mentira. Aí eu digo, o que, meu filho? Diga de novo. Ele disse, marketing é mentira. Eu digo, pelo amor de Deus, não me diga um negócio desse. Eu disse, por que você está dizendo isso? Aí ele disse, porque você vê esses políticos aí, né, fazendo um monte de marketing e tudo mentira. Eu digo, veja, uma coisa é uma coisa,
Outra coisa é outra coisa. Se eu já trabalhei com marketing político, se o profissional de marketing ele desenhou a estratégia antes, durante e depois, ele fez a parte dele. Se o candidato não entregou o que ele prometeu, não tem nada a ver com marketing. E as pessoas tendem muito a achar que o marketing é só propaganda. E não é, não é, muito pelo contrário. E a gente vai ver aqui, né, o quão importante é o marketing para as organizações, para a nossa vida. Então, eu trago aqui algumas definições soltas, desde, né, de gestão, estratégia, né, resultado, sucesso, competição, competitividade, né, ação, a gente traz marca, traz, né, a gente fala sobre, né, brand, que é essa gestão de marca, a gente fala, né, sobre números, sobre, gente, marketing é tudo. E vocês vão ver, né, durante essa aula, né, o quão importante é o marketing. Então, eu trago aí, né, enquanto definição, né, que a Associação Americana de Marketing disse assim, vê só, marketing é a atividade. Vê, entra na minha loucura. Marketing é a atividade. O conjunto de instituições e os processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade. Então, veja, a Associação Americana do Marketing, ele traz uma definição falando sobre isso. Não vai ter lá, não. Olha, deixa eu dizer, nem concurso, nem não é nada, nem assim. Essa é a definição do marketing correta? Não é assim. Mas se for, entenda que o marketing, né, ele é visto como atividade, como ferramenta, né, como uma função da empresa. Mas o mais importante que você precisa entender é que o marketing ele tem ali como maior estratégia, né, valorizar, né, seja o produto, seja os serviços, buscando justamente atender às necessidades dos clientes, né, criar desejo para que as pessoas comprem, porque marketing não é vendas, mas somos nós, enquanto marqueteiros, né? Eu gosto de usar essa expressão. Tem profissionais de marketing que não gostam de falar que é marqueteiro, mas somos nós, né? Que entramos diretamente na mente do consumidor para fazer com que ele crie o desejo de comprar um produto, de comprar um serviço, de assistir um filme, de assistir um show, de pagar caro por um carro. Somos nós. Nós fazemos isso baseado em análise do perfil da decisão de compra do consumidor, tá? Então perceba, né, que inclusive eu trago aqui uma definição de Kotler, né? E vocês sabem muito bem quem é Kotler. Kotler é o pai do marketing no mundo, é o cara. Meu Deus, que bom que ele está vivo. Então tem um monte de livro aqui atrás de Kotler que eu desde 2006, gente, é muito tempo, é 20 anos, 20, meu Deus, é 30, sei lá quanto, 20 anos que eu estudo marketing. Eu fui monitora de marketing dentro da universidade. Eu estudava, para onde eu ia com marketing, debaixo do meu braço. Né? Então, né, Kotler é uma referência. Então, ele diz o seguinte, que marketing é o processo social por meio de qual pessoas ou grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam. Bem, obtêm aquilo que necessitam. Ou seja, se eu necessito muito, meu Deus, estou com muita sede, o que é que minha mente diz? Água. Eita, que loucura. Água. Então, eu vou querer o quê? Beber água. Beber até água agora. Então, quem me vendeu água está, né, está ali tentando saciar uma necessidade minha. Só que ele diz que, além de, né, a gente tentar entrar na mente das pessoas, vamos dizer assim, para entregar, né, saciar a necessidade dela de algo, seja de água, seja de fome, seja lá o que for, de diversão, enfim. A gente tem também, né, que despertar o desejo, né, dessa pessoa, caso ela não tenha necessidade. Porque imagine só, se nós, né, só fosse vender para as pessoas que têm um desejo, a gente não ia alcançar as metas. Por isso que a gente fica ali o tempo todo, ó, do nada, perto da hora do almoço, aparece o McDonald's querendo vender um danado de um hambúrguer. A gente está com fome já, a gente vai querer, porque almoçar o McDonald's. Porém, quando a gente coloca aqui, ó, e que necessitam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços, né, de valor com os outros. Esse desejo é como, por exemplo,
Entre na minha loucura, preste atenção. Imagina o deserto do Saara, no sol quente, meio-dia, meio deserto do Saara, tá lá, ó, toma ali, andando, andando. O que... Aí eu tô lá, ó, andando, tô andando. Ai, meu Deus, que sede, que sede, que sede, que sede. O que é que eu quero? Água. Então, no momento que aparecer alguém aqui, ou fonte de uma água, alguém vendendo água, eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro, eu vou ali comprar, certo? Então, alguém vai estar saciando minha necessidade básica, que Maslow falou na pirâmide de Maslow, a beber água. Então, eu fui lá, tem alguém vendendo água, comprei. Beleza. Porém, durante o meu percurso no deserto do Saara, preste atenção, durante o meu percurso no deserto do Saara, danado de um profissional de marketing percebeu que muita gente que estava ali caminhando no deserto do Saara queria comprar água. Só que ele não vendia água naquela época. Ele vendia o quê? Coca-Cola. E ele colocou um outdoor no deserto do Saara com alguém tomando uma Coca-Cola, ó, chega o gelo, estava em alto relevo. Aí eu, passando pelo deserto do Saara, com a sede valendo, certo? Olhei o outdoor, que é o que a gente faz enquanto cliente. Olhei o outdoor. Na mesma hora, aquele gatilho mental, atenção, entrou na minha mente, ele não precisou dizer nada, foi eu que li, vi ela bebendo água. E aí eu disse, peraí, calma, mas tô com muita sede. Mas se tiver uma coquinha, né, uma Coca-Cola geladinha, eu compro tomar Coca-Cola que vai saciar também a minha sede. Então perceba que isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque a partir daí a gente começa a observar, enquanto estrategista, que meu concorrente, eu que sou vendedora de água, né, ou que tenho uma fábrica de água, meu concorrente não é mais quem vende água, né? Não, não é só mais quem vende água. Meu concorrente é agora quem também vende refrigerante. Perceba como o mercado ele é violento. Quando eu dou palestra para vendedores da Coca-Cola, quando eu dou palestra para grandes empresas como Banco do Nordeste, etc., né, e eu começo a mostrar, né, a situação do mercado e como eles precisam se posicionar em relação a isso, no final, meu grito de guerra no final é guerra! Guerra no sentido de que ninguém vai para a guerra sem estar preparado. Então, por isso a gente tem que se preparar. E perceba, vou continuar minha historinha, meu storytelling. Comecei a caminhar, continuei caminhando. Quando eu continuei caminhando, eu avistei, enquanto cliente, consumidor, morrendo de sede, uma loja de conveniência. Eita, danado, vou lá agora. Cheguei na loja de conveniência, no meio do deserto do Saara. Será que é uma miragem? Não, não é. Entrei na loja de conveniência. A minha necessidade enquanto pessoa, cliente, é o quê? Água. Beleza. Fui até o freezer. Quando eu abri o freezer, na prateleira embaixo, tava a água. Só que aí que tá. Tava a pelo menos 10 tipos de água. 8 delas com o mesmo preço, com a mesma estratégia de precificação. Então, tinha lá, ó, 8 águas de 500 ml por R$ 2, $2, sei lá quanto era, tudo por um preço só. E duas delas era mais pouquinho. Já tinha ali uma marca diferente, para quem que tinha mais dinheiro. Beleza. Isso, eu estou dizendo a vocês o que acontece no mercado. Beleza. Então, o cara que estudou ali o marketing para tentar me vender aquilo ali, né? Aí eu poderia apenas só fazer o quê? Pegar água e tomar. Escolher ali entre, né, qual era a marca que eu queria, que em algum momento entrou na minha mente para que eu decidisse se eu levo Indaiá, se eu levo Santa Clara, se eu levo, né, outros tipos de marca. Beleza. Só que aí, quando eu mais uma vez volto a repetir, olhei mais para cima, para a prateleira, tinha Coca-Cola, Guaraná, soda, Jesus, Suquita, leiro, 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 leiro. Aí eu disse, rapaz, eu tomo água ou eu compro um refrigerante? Concorrente. Mas não para por aí o mercado, não. O mercado, alô Brasil, não para aí. Levantei mais a minha visão e eu me deparo, certo? Com cerveja, Skol, Brahma, Heineken, Galícia, sei lá, um monte de marca de cerveja. Professor, sim, mas você está dizendo que cerveja.
Gente, eu não sei vocês, onde vocês estão no Brasil, quer dizer, sei, né? Maceió, Recife, São Paulo, enfim. Mas muitas vezes a gente usa a seguinte expressão: rapaz, que calor é esse? Uma cervejinha gelada cairia bem. Não tem essa expressão? Então, já entra mais um concorrente aí. Estrategicamente despertando o meu desejo de compra. Beleza, também não para por aí. Na prateleira de cima, no freezer, tinha todo tipo de Danone, água de coco, suco, Gatorade, que mais, meu Deus? Tudo. Ou seja, percebam, percebam, percebam. E o negócio é arrochado. Ou vocês aprendem, certo? Ou vocês entendem essa malícia da criatividade, de enxergar como é que entra na mente do consumidor, né? Ou vocês vão achar para sempre que marketing é só propaganda. Então, perceba que o que essa definição está querendo dizer é justamente o que eu estou querendo dizer aqui. Essa ideia de buscar, né, justamente encontrar, né, entregar o que os clientes querem enquanto necessidade, ou despertar o desejo, né, com a criação, com a oferta, ou livre negociação. O que seria essa livre negociação, professor? Esse negócio é novo. A livre negociação, quem diria que ia existir, meu Deus? Né? Porque a gente conhece o B2B, que é a venda de empresa para empresa. Temos também o B2C, que é de empresa para o cliente. Há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo, considerando toda essa história, tem os que C2C, que é de cliente para cliente. Quem disse que eu preciso de um repassador? Eu posso estar aqui, tá vendendo meu fogão velho, jogar no LX e alguém que está precisando de um fogão velho comprar. Perceba, já entra outro assunto aí. Isso aí é questão de nada, questão de concurso, tudo. Ou seja, a gente percebe que quando ela fala, ó, livre negociação, o Kotler, ele está querendo justamente dizer isso. Então, veja, quem disse que é só, né, a gente pode estar fazendo marketing por tudo e por onde a gente quiser passar. Beleza. Aí vem outra definição. Eu não podia deixar de não trazer uma terceira definição, só para que a gente perceba o olhar das pessoas. Então, Alexandre Luz Las Casas é uma das referências de marketing no Brasil. É brasileiro. Inclusive, já esteve em alguns congressos de administração que eu organizo, nacional, internacional. E ele diz o seguinte, num dos seus livros mais recentes, ele diz, ó, o marketing é a área de conhecimento que engloba todas as atividades, certo? Que diz respeito às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam, preste bem atenção agora, ó, no meio ambiente da sociedade. O que é que Luiz Las Casas traz mais de definição? Ele, além de falar, né, ele, além de trazer essa ideia de como área de conhecimento, ele traz a ideia de dizer assim, ó, vê só, preste atenção que eu vou dizer agora aqui a vocês. Você precisa desenhar, né, um produto, um serviço, né? Muitos autores até dizem que é a mesma com produto e serviço, que a gente não tem mais, a gente não consegue mais ver um produto puro, né, que a gente fala, né? Tudo está alinhado a um serviço. Mas o que ele quer dizer aqui é que não é só, né? Não é só ter um produto bom, né? Não é só isso. É preciso ter coragem de agir. E nesse agir, é importante saber que não, a empresa não pode mais pensar apenas na lucratividade financeira. Menina, que a professora Ana está trazendo tanto assunto dentro do outro, que eu estou aqui com minha mente perturbada já. Ótimo, estou entrando na sua mente. Veja, ele quis dizer que, além de entender a necessidade e a busca do desejo nessa livre troca existente, e não só pensar na lucratividade financeira, porque a lucratividade, veja só, a lucratividade financeira, ela
ela tem que existir. Não tem mais que falar sobre isso. Ela tem que existir. Nenhuma empresa que não tenha lucro, ela não vai sobreviver. Frio, acabou-se. Porém, eu quis dizer o seguinte, que você tem que criar sua estratégia, criar seu produto, criar seu serviço, pensando, vê o que ele coloca aqui atrás, no bem-estar da sociedade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você vai fabricar, meu amigo, calça jeans que tem um alto índice, né, de gasto de água, e água é um bem limitado, você precisa pensar em um segundo momento para reutilizar a água, pensando na sociedade, enquanto tudo, social, ambiental, governança corporativa. Esse ano é um ano muito importante. É o ano que vai acontecer a COP30. Tem alguém do Belém do Pará aqui, tem alguém do Belém do Pará, está chegando mais gente aqui. Né? Tô vendo que está chegando mais gente aqui, ó. Tá a Ana, tá a Débora, né? Tá duas Débora, Edilene, Graciete, Jussi, Cleude, Leonardo, Paloma e Pedro. Esse ano, Eliane disse que era de Belém. Esse ano é um ano muito importante para o Brasil. É o ano que vai acontecer a COP30, né? Que é um dos. É assim, é um acontecimento. Eu não sei qual a palavra que eu utilizo. É um evento a nível mundial discutindo os próximos passos da sociedade em relação ao cuidado com o bem-estar das pessoas, o meio ambiente. Então, acho que vai ser em novembro, não é? é, é ela está colocando só para mim. Cadê? Eu acho que vai acontecer em novembro, em Belém, Pará. Já está todos os hotéis lotados, vai estar todos os presidentes de outros países. Olha, muita coisa vai acontecer, né? Mas é com certeza, né, questão de concurso público, se você for fazer esse ano, questão do Enad, se você for fazer esse ano, vai se falar sobre esse bem-estar, vai falar sobre essa parte ambiental e social. E, gente, isso é tão sério, né, que acabou de sair uma notícia, né, falando justamente, né, da queda das ações da Natura. Os clientes ali dizendo assim, peraí, a gente quer ver mais, né, posicionamento, não é só levantar a bandeira do ambiental, é realmente, né, fazer acontecer, realmente, né, cuidar da cadeia de distribuição antes da porteira, durante a porteira e pós-porteira. Preste atenção. Então, vamos dizer que você trabalha numa empresa e essa empresa diz, não, professora, oxe, deu uma ideia boa, e a gente, né, faz aqui, realmente, fábrica de calça jeans. A nossa água é reciclada. Reciclada, ó, reaproveitada. Beleza. Só que no momento do processo produtivo, já é uma parte bacana. Porém, eu não posso achar que trabalhar estrategicamente todo o meu processo produtivo em prol do bem-estar das pessoas, ele é uma parte. Eu não posso aproveitar, né, reaproveitar a água no processo produtivo e ter trabalho escravo, por exemplo, né? Lá atrás, na fábrica. Eu não posso reaproveitar a água e ficar sabendo que a matéria-prima para a calça jeans ou a tinta da calça jeans está poluindo rios, está poluindo oceanos. Eu preciso ter a responsabilidade de saber assim, peraí, quem é que está me fornecendo? Meu amigo, você que está me fornecendo, deixa eu ver aí como é seu processo produtivo, porque se tu estiver fazendo besteira, eu ia falar um palavrão, desculpa. Se tu estiver fazendo aí besteira, eu não vou lhe comprar, não. Então, percebe que a responsabilidade enquanto cadeia agora é muito grande. Então, a gente não olha só para a nossa empresa, a gente olha para a nossa empresa, todo o processo produtivo, para quem nos fornece e para quem vai para quem a gente vai vender, inclusive. Porque se a gente não fizer isso, foi igual o boicote que os clientes fizeram à Natura há pouco tempo, dizer assim, peraí, mas não é tudo, bora fazer mais ações aí. Então, o cliente hoje, mais uma vez volta a falar, ele está de ser empresa privada ou pública, é muito importante, que eu também dou aula na área de gestão pública, ele está muito exigente, exigentes. Não queremos mais esperar, não queremos mais ser enrolado com a empresa, não queremos mais ver que uma empresa só quer pegar o nosso dinheiro,
ter nosso dinheiro, nos tratar, só querer vender, sem nenhum momento dar nenhum feliz aniversário. Então, é muito mais amplo fazer administração, né? Que é um curso que eu sempre quis, eu amei. Inclusive, eu vou lançar um livro agora, né? Eu comecei minha vida com 9 anos vendendo fogos. E eu falo sobre o mundo da administração, sobre o marketing, estratégia desse livro. Eu quero muito lançar agora em junho. Se eu conseguir, vai ser maravilhoso. Mas, e eu digo isso desse livro porque eu sempre amei a administração. Gente, eu amo a administração. Eu amo ter a possibilidade de estudar logística, estudar marketing, estudar vendas, estudar RH, ter a possibilidade de saber um pouco de tudo, mesmo minha área sendo ali fortemente marketing, comercial, logística, estratégia. Não tenho problema com isso. Mas é maravilhoso você ter a oportunidade de ter ali uma visão ampla. E a administração faz isso. Ó, o Cano está colocando aqui que vai ser em novembro e o caso está instalado. Pois é, é assim, uma oportunidade para as empresas, para pegar inclusive o gancho nessa área, fantástica, tá? Então, perceba que dentro dessa definição eu estou trazendo várias coisas. Mas, de forma resumida, eu quero dizer a você, meu aluno, pega aqui na minha mão, pega aqui na minha mão, preste atenção em mim, preste atenção, que marketing é entender, atender e se relacionar. Aí, veja, professora, é simples, né? Entender, atender, se relacionar. Para alguns, até acho que é, se a gente estiver falando só de letras, né? Só de palavras. Mas dentro do entender, a gente vai falar sobre isso hoje, que vem, né? Pesquisas primárias, pesquisas secundárias, né? Análise de mercado, dentre outras coisas. Dentro do atender, né? Depois que eu descobri o que é que meu cliente quer, como ele quer, né, ser atendido, tudo. Eu analisei mercado, decidi que ia colocar um negócio, decidi que eu ia atender, né, decidi que eu ia realmente botar para frente o que eu imaginei ou o que eu fui contratada para. Eu preciso atender. O que é esse atender? Entregar. Poxa, eu já pesquisei, já comecei a fabricar. Eu preciso atender. E esse atender é o justamente entregar. Esse momento de entrega é onde o boi de fogo começa. Por quê? Porque eu começo e é uma das coisas que a gente mais fala na logística. Você pode ter o melhor produto, se esse produto não chega para o seu cliente, fez nada. Então, entra aí também a parte, né, do processo produtivo, do pós-porteira, né, de atender da melhor forma. E, por último, né, não menos importante, talvez o mais importante de todos, é o se relacionar. Eita aí, meu amor, se relacionar, se eu for parar aqui para dizer a você, hoje a gente vai passar uns 5, 6 dias, 10 dias falando. Veja, o se relacionar é justamente você ter empatia e pensar assim, como é que eu gostaria de ser, né, de ser, né, atendido, por exemplo, se eu estiver falando de uma venda, como é que eu gostaria, né, que uma empresa me tratasse se eu compro a ela há 50 anos? Como é que eu gostaria que o CEOzinho da padaria me tratasse? Poxa, eu compro lá há tanto tempo, o cara nem feliz aniversário não dá, nunca nem pegou meu telefone para. E tem gente de outras praças, de outros bairros, mandando mensagem para mim: compre aqui, compre o bolo, compre o pão, compre sei o quê. E o cara que eu compro todo dia não me valoriza enquanto cliente. A gente começa a perceber que o se relacionar entra aí em milhares de coisas, gestão de clientes, gestão de CRM, estratégias, né, do pós-venda, não apenas para saber se gostou, entra aí NPS, né, verificar se gostou, o que é que foi que incomodou, se estava limpo o local do atendimento, se arrepende de ter comprado. Gente, veja, verificar quanto tempo o cliente está comprando a mim. Quanto é que ele gasta por mês, todos os meses? Sabia que uma das áreas mais difíceis, né, de se relacionar, que ainda é pouco trabalhada, é supermercados? Eu não sei onde vocês moram. Supermercado, a gente entra, a gente sai. Às vezes ninguém nem pegou o contato, a não ser que você esteja numa rede como Carrefour, Açaí, Mix Mateus, que você se cadastra para ganhar ponto. Mas esses mini mercados, a gente entra e sai. O povo, a gente
nem pega nossos leads, a não ser o tráfego pago que a gente bota lá. Quem entrou aqui, ficou, entre lá. Frio, só. Isso. Quer que dizer isso? Que do mesmo jeito que mercados, né, mercadinhos, ainda, né, não se ligaram nesse se relacionar, entendendo que se ele não estiver se relacionando comigo, que entro lá, que estou comprando lá, a Amazon vai me vender, eu posso comprar via iFood, eu posso comprar via Mercado Livre, porque agora é guerra. Eu posso ir comprar, eu posso comprar para que chegue até a mim. Então, esse se relacionar, né, também diz muito de marketing, dentre outras coisas. Então, resumidamente, né, marketing é entender, atender e se relacionar. E eu diria, né? Aí eu trago aqui, né, que o marketing, e eu não vou falar de toda a definição, deixei só para que vocês estudem depois. Desde o marketing 1.0, eu trago aqui a evolução do marketing. Né? O marketing 1.0 era um modelo tradicional, né, onde, né, o cliente não tinha vez, a gente só vendia, né, que era focado apenas na produção e nos seus produtos. Tem o marketing 2.0, que começou a se analisar ali lá na década de 90, né, dizer assim, poxa, a gente está vendo que está criando estoque. Né? Então, a gente está fabricando o que quer, né? Eu estou fabricando o que eu quero, porém, eu não... Como é? Eu não... tá gerando estoque. Então, eu não perguntei se a pessoa queria comprar um carro preto. Lembra de Fayol? Desculpe, lembra de Ford? Ford tinha uma frase que ele dizia assim: você pode ter a cor do que você quiser. Isso é uma questão de concurso que eu já fiz na minha vida. Contanto que seja preto. Oxi, aí eu acho que o povo na época dizia assim: é o quê? Diz de novo. Ele, você pode ter a cor do carro que você quiser, contanto que seja preto. Mas o povo dizia assim: "Ai, eu posso querer, mas só tem carro preto, então como é que eu vou querer se só tem carro preto?" Ele usava essa expressão para dizer: pense, mas eu só fabrico carro preto, então não vai ter outra opção. Então o que é que Ford fazia ali? Ó, eu pensando, vou lá, eu vou pensar como Ford agora. Eu vou só fabricar carro preto, porque vai fazer com que eu consiga, a cada 98 minutos, produzir um carro. Aí eu vou pensar como cliente agora. Eu queria carro branco. Não, meu filho, mas só vai ter carro preto. Entenda, não estou dizendo que o que ele fazia era errado, no sentido literal da administração. Porque se ele só fabricava carro preto naquela época, não na época da automação do processo produtivo, ele queria minimizar. Era uma estratégia. Porém, ele foi só produzindo carro preto, sem saber o que é que o povo queria, porque ele não queria ouvir, e começou a se gerar estoque, e estoque é custo. Então, por isso que naquela época, quando falava de marketing 2.0, ele começou a dizer assim: se a gente não perguntar o que o cliente quer e realmente fazer o que ele quer, a gente vai gerar mais, né? Vamos gerar mais estoque. Não pode. Então, foi quando, a partir daí, a partir, né, durante os anos 90, que não faz muito tempo, que começou, né, com foco para o cliente. Né? Então, a gente dizia que falava muito sobre, né, entender as necessidades dos consumidores. Terceiro ponto, muito importante, né, sobre esse marketing 3.0, né, nessa evolução que a gente vem estudando aqui. Né, devido, né, à grande passividade gerada pelo marketing 2.0, né, Philip Kotler desenvolveu o marketing 3.0 na época. Então, ele dizia ali que a ideia, lá em 2010, era criar um ambiente melhor para os consumidores. Gente, veja, não é só saber o que o cliente quer, não é só essa venda em si, bora saber como é que ele se sente feliz, né? Como é que os clientes querem, né, ser atendidos. Então, a gente começou ali e querendo mais entregar aos clientes. Então, as abordagens foram totalmente suportadas pelas anteriores, né, e definir ali o objetivo, né, como marketing, não como aquele de um lugar. Ele definiu o marketing lá nos 3.0, né, definiu o objetivo do marketing, né, como aquele de um lugar para criar um mundo melhor. Beleza. Então, foi a partir dali, né, que a sociedade se tornou digital, conectada e sem fronteiras. Beleza. E aí veio o marketing 4.0, né? Então, que atuava ali no conhecimento não apenas dos consumidores atuais,
mas dos futuros. Poxa, eu vou dizer um negócio a você aqui. Peraí, a gente não pode pensar só em entregar aqui, né, vender para esse consumidor agora, não. Bora pensar como é que a gente vai atender as próximas gerações. E aí foi onde começou literalmente a guerra no mundo do mercado. Por quê? Porque como começou, né, o pessoal ter acesso à informação, foi onde, né, se buscou ali, ó, a busca pelos consumidores via internet, né, com determinadas necessidades e desejos, né, que foi ali, ó, para ser atendida pelos produtos genéricos, customizados, né? Então a gente começou ali ver que o cliente já estava começando a ter acesso às informações. E isso quer dizer que quanto mais os clientes sabem, mais a gente vai ter que fazer estratégias diferentes para tentar ali surpreender. Então, quase tudo era baseado na internet, aplicativos, sites, portais, blogs, né? Os fabricantes trocaram as lojas físicas, né, com os altos custos por sites e venda. E a gente vê até hoje, principalmente depois da pandemia, né, empresas que eram só offline, né, e começou a vender online e passou a pandemia e ele só continuou online. Da mesma forma, empresas que nasceram no online e depois perceberam que queria, né, também o canal, né, no offline. E uh, eu, 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 eu escrevi um artigo para, eu acho que foi para a Metrópole, que eu falava justamente sobre isso. Eu falava, né, sobre o varejo semipresencial. E eu trazia justamente essa ideia de que não tenham medo, vai existir todos os canais de venda. Não é a ideia é fazer com que a estratégia seja omnichannel, que ele não perceba que se está, né, pesquisando online comprando presencial ou se está comprando presencial porque pesquisou online. Enfim, então é algo que a gente precisa levar em consideração. Só que aí surgiu, né, ele dizia na época do Marketing 4.0, né, que era um cenário hiperconectado, né, e da mudança, né, de mindset, né, das empresas para uma lógica mais inclusiva, horizontal e social. Então, no Marketing 4.0 já começou a dizer assim, meu amigo, é o seguinte, veja, é preciso entender que a empresa ela tem uma função social. O que é que você vai fazer com o seu produto? Né? Então, a gente viu muitas estratégias, como a Hiper, por exemplo, que ela fez lá. Toda vez que você comprar um sabão em pó, né, quando se lançou no mercado ali concorrendo com o Omo, né, com a Unilever fortemente, toda vez que tu comprar uma caixa de sabão em pó, a gente vai plantar uma árvore. Perceba. Veja como muda tudo. Então a gente começou ali, né, já pensar no ser humano enquanto cliente, no sentido que ele queria saber o que é que a gente estava fazendo para o bem-estar da sociedade. Surge aí o marketing 5.0, né, que tinha como ideia buscar atingir o lado emocional dos consumidores. Espera aí, calma. A gente tem que ter um ambiente bacana para ele, né, nos comprar, precisamos pensar. Porém, a gente precisa também tentar ver qual o momento, né, que ele, né, está feliz, né, para que a gente consiga achar ele, que ele está com fome ou triste, para que a gente, né, passe. Será que o cliente consumidor, né, vou dar um exemplo, na segunda de manhã, que já é de praxe, qual é a propaganda que ele quer ouvir pela manhã? Em qual horário da TV ou em qual horário da rádio. Então, a gente começou e aí entra o neuromarketing fortemente, a gente começou a analisar o cliente de uma forma imersa. Né? Tem um aluno meu, professor, de uma forma psicopata, né? Eu disse, não é psicopata, é de uma forma mais humana, ele é um ser humano, então ele tem sentimentos, ele, né, tem ali os cinco sentidos, né? Então você vai fisgar o seu cliente entrar na mente dele, vamos dizer assim, de que forma, né? É apenas visual, é auditiva, é de toque, né? Que a gente fala se algum produto, por exemplo, esse copo que eu tô, ele poderia, né, ser liso, mas ele tem aqui, ó, é alto relevo. Então perceba, isso aqui é tato.
né? Então, é uma estratégia de design da embalagem que a gente também, enquanto profissionais de marketing, toma a decisão. Eu estou falando do copo, mas eu poderia estar falando sobre do carro que, tem, né, que era o Duster, que lançou de 3 portas, por exemplo. Né? Que ali mexia com vários sentimentos, inclusive de dizer assim, peraí, um carro de 3 portas era algo estranho, foi algo muito impactante, enfim, né? Mas que ali a gente percebia enquanto tato, né? Só 3 portas, enfim, mas bora lá. Né? Ou vai ser algo, né? Ou cheiro. Né? Só falta isso para o mundo digital agora, né, minha gente? Ou então a gente poder comer aqui, sentir o gosto da comida, né? Então, perceba, o cheiro. Tem um aluno meu que vendia essências naturais, né, para as lojas de shopping. Então, tem outra aluna minha que disse, professora, eu estou fabricando lingeries. E aí você disse que tem um aluno que vendia aromas, lojas ou roupas. Tu tem um contato dele? Porque ela queria iniciar a sua fábrica de lingeries justamente com um cheiro único. Então, o cheiro, eu não sei se vocês usam, a gente não usa essa expressão assim, eita, poxa, lembrei de tal pessoa. Então, o cheiro é uma forma afetiva de alcançar um consumidor. Gente, não é massa. Eu amo demais, pô. Falando sério. Então, vê, o cheiro, eu tenho a capacidade de tocar a emoção de alguém. A gente diz assim, poxa, ou então, quando tá lá no Masterchef, que né, alguém prova e diz assim, rapaz, lembrei da minha avó. Provou a comida e diz, lembrei da minha avó. Ou seja, né, um prato que tem uma memória afetiva. Então, eu tô ali comendo ó, uma pamonha, diz, poxa, ai, que cheiro, que gosto do São João. A gente fala, né? A gente vai associando as coisas a alguma época do ano. Então, por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. A mesma coisa quando a gente escuta uma música. Não sei se vocês já se depararam, né, de ouvir uma música, ah, ah, de ouvir uma música e dizer assim, ai meu Deus, como eu lembrei da minha infância agora, ouvir um cantor, ouvir alguém. Então, veja, são memórias afetivas, né, que o marketing, já vou ler o que você colocou, tá certo? Que o marketing tem o poder de fazer. Por isso que também tem que ser levado em consideração. Então, percebe que vai muito mais além, né? De você apenas querer vender um produto, gente. Por isso que lá naquela definição é eu entendo, eu atendo e eu me relaciono. Então, tudo isso dentro de uma perspectiva muito maior. Então, ele converte ali os consumidores, né? A ideia, e aí isso é questão também de concurso, a ideia do marketing 5.0 era tentar fazer com que os consumidores se tornassem embaixadores de marca. Gente, eu não sei qual é a idade de vocês, mas não é, não, é engraçado que eu perguntar sobre idade, né? Porque diversidade de idade vai ser algo que vai também cair nos concursos públicos enquanto tendência. Eu não vou entrar para essa área porque não cabe aqui. Se vocês pedirem lá outra aula minha, aí eu vou falar sobre isso, sobre gerações, estratégias considerando as gerações. Mas uma coisa que é preciso, né, levar em conta fortemente, né, é quando a gente percebe que no passado, na minha época, né, para a gente conseguir. Eu não sei se vocês já viveram isso. A gente era fã de alguém, por exemplo. Né? Eu era fã de Sandy Júnior, fã de Xuxa, fã de sei de quem. A gente pegava um papel, uma caneta e saía se rasgando na frente de hotel, não sei o quê. Atrás de quê? Um autógrafo. Eu, enquanto fã, preste atenção nessa analogia que eu estou trazendo para vocês aqui. Eu, enquanto fã, ia lá, pelo amor de Deus, Sandy, me dê um autógrafo, bota aqui que eu vou fazer uma tatuagem, lero, lero. E aí ela fazia, a gente, né, fazia... Quantas pessoas não têm tatuagem, né, hoje em dia, de alguém que você era muito fã ou que é muito fã? Beleza. O que é o fã? O fã é o cliente. O fã é o consumidor. É quem consome as músicas ou o trabalho daquela pessoa ali. Eu também faço estratégias de personalidades, tá? É quem faz ali. Então, veja, muitos profissionais de marketing naquela época, né, e hoje ainda diz assim, poxa, como é
o que esse cantor faz, ou o que esse artista faz, ou que Marília Mendonça fez, para que as pessoas amassem tanto ela, para ter um público tão fiel. Perceba. Por que, gente? A gente levanta isso? Porque o sonho de qualquer profissional é fazer com que o cliente seja um fã. Por isso que eu falo aqui nessa definição do marketing 5.0, da ideia de você tentar fazer com que os seus clientes sejam embaixadores de marca, sejam fãs. E é muito difícil isso acontecer. Gente, e para você ver a realidade do mercado, que é tão concorrida, que hoje, presta atenção, hoje, você que está aqui, pode ser que tenha até algum aluno meu que está aqui online, ou vai estar assistindo essa aula depois, que trabalha fazendo a gestão dos fãs, a gestão dos presidentes dos fã-clubes de algum artista. Aí você vai dizer, professora, tem isso, professora? Tem. Deixa eu dizer que tem. Então, quem diria, lá tempo atrás, que alguém ia ter uma pessoa que pudesse estar ali gerenciando e passando as informações antecipadas de um lançamento de uma música que eu vou fazer daqui a um mês, passando para aquela pessoa ali, quem diria que isso ia acontecer? Mas é real. Então, você pode estar sendo contratado pela empresa de eventos ou de um cantor, seja lá quem for, para estar gerenciando os fãs. Por quê? Porque se a gente não tem fãs, né, enquanto produto personalidade, como é que eu vou vender meu produto? Então, nessa gestão de fãs, entra várias coisas. Esses presidentes dos fã-clubes, quem recebe as notícias antes de músicas lançadas, recebem, né, brindes, né, recebem ingressos de shows quando ele estiver passando naquela região. Ele eu vi um dia desse, quem é aquele Recife, não sei se vocês viram, a Jéssica Alane é uma cantora, né, daqui do Recife. Quem é daqui do Recife, quem souber, quem não souber, depois procurar aí, ela é muito boa, ela gravou uma música, inclusive, com o João Gomes, que é Deixa aí, para mim é difícil ver você não querer. Ela lançou essa música, é ela que eu tô falando. E ela fez uma estratégia que eu nunca tinha visto. A presidente do fã-clube dela estava aniversariando. E ela foi para o aniversário da presidente do fã-clube. Gente, eu achei aquilo ali uma das maiores estratégias que uma personalidade poderia fazer, que um produto, vamos dizer assim, poderia fazer. Então, perceba que isso é a gente justamente tentando se relacionar, que é aquela definição que eu coloquei lá. Isso é uma estratégia de relacionamento, tentando ali entrar justamente na emoção de alguém que é tão importante para nós enquanto cliente. Então, a ideia do marketing 5.0 era justamente apoiar causas justas, demonstrar responsabilidade, né, envolver o consumidor de uma forma, né, invasiva. A ideia do marketing 5.0 é a gente tentar entrar na mente do consumidor sem que ele perceba que a gente está entrando. A jogada é essa, beleza. Né? Então, dizia muito que é justamente essa busca da experiência do cliente. Aqui, no finalzinho, né, e aí eu deixo para depois, você olha, eu fiz um resumo, um quadrozinho, né, considerando as etapas do marketing, desde a estratégia de marketing, considerando o objetivo, a forma de divulgação e o tipo de comunicação, considerando todas as eras do marketing. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Fica até mais fácil de você estudar, de você entender de uma forma resumida tudo que eu falei aqui. Só que, só um spoiler, Kotler lançou, no final do ano passado, o Marketing 6.0, onde Kotler, né, nesse 5.0, ele falava da tecnologia, né, falava da inteligência artificial, só que no 6.0, ele vai mais profundo ainda. Ele fala da inteligência artificial, porém, ele fala também da experiência imediata, justamente, né, a gente conseguir fazer com que as pessoas, né, usem a inteligência emocional, ó, artificial, e fiquem emocionadas, fiquem impactadas. Então, vocês vão ver muito falando sobre isso, vocês vão ver muitas coisas falando sobre isso, ou também a experiência imersiva da gente tratar
da gente fazer algo diferente, como a própria Jéssica Alane fez, indo, né, trazendo, mostrando ali uma experiência diferenciada, imersiva, indo até a presidente do fã-clube. Beleza. Aí, depois vocês estudam mais profundamente. Quando a gente fala sobre, né, entra aí o segundo assunto, que é pesquisa de mercado, e aí a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente reforçar, né, a pesquisa de mercado, né, os mercados costumam se alterar frequentemente, os mercados não ficam parados. Quem está acompanhando aí, né, o que acontece no mercado, inclusive dos Estados Unidos, as guerras entre países, né, como é que eu posso dizer mais? Né, de ações subindo e descendo, o pessoal sem saber o que fazer, né? Está muito instável, né, o mercado. Então, ele muda o tempo todo. Então, porque ele é fortemente influenciado pela entrada, né, ou saída de concorrentes, né, novos produtos, novas tecnologias. Então, os mercados tornaram-se cada vez mais fragmentados. Os segmentos de mercado podem se basear no preço, na qualidade, no uso de produto, ou mesmo, né, nos benefícios que os consumidores encontram no uso do produto. Então, a melhor forma, né, de se examinar o mercado é através de uma pesquisa de mercado. Lembra? Entender. Então, a gente começa a perguntar, peraí, nosso público-alvo. Então, eu preciso entender, quando eu uso a expressão entender, eu preciso saber, peraí, mas quem é meu público-alvo? Quais são as necessidades do meu público-alvo? Quais são os desejos dele? O que é que ele gosta, né? E o que é que ele não gosta? Quais são os hábitos de consumo do seu público-alvo? Qual a opinião do seu público-alvo sobre o produto concorrente? Qual a opinião dele sobre o seu produto? Quais são as características que eles gostariam de ver no seu produto? Eu não estou dizendo todas essas perguntas, fazendo, para você decorar, não, tá, gente? Não existe decorar, existe aprender. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas perguntas que a gente começa a fazer, certo? Antes de elaborar uma pesquisa, um questionário. Se a gente não faz isso, tenha certeza que a gente não vai saber, né, descobrir o que é que nosso cliente quer. O segundo ponto, né, porque o primeiro foi só quem é nosso público-alvo, que a gente descobre isso, mas tinha algumas perguntas que mas qual o tamanho do meu mercado? Eu terminei essa semana um planejamento imenso. Quais são os segmentos do seu mercado? Qual a sazonalidade do mercado? Professor, o que é sazonalidade mesmo? Hotel, por exemplo. O hotel ele tem uma operação sazonal, principalmente se ele for um hotel, né, de uma cidade praieira. Geralmente o pessoal vai mais, né, janeiro, julho, momento de férias. Então, o hotel localizado em uma praia, né, uma cidade praieira, ele tem ali se ele tiver como público-alvo as pessoas que vão tirar férias, o veranear, ele é sazonal. Perceba. Então, se eu estiver falando de um hotel que ele é localizado no centro da cidade, que ele é executivo, ele pode ser que ele esteja lotado sem ser durante todo o ano, né? Então, só para que vocês entendam isso. Então, a sazonalidade, eu posso falar de hotel, entre outras coisas. Venda de sorvete, venda de picolé, a camisa do Brasil. Eu digo que é extremo sazonal, considerando principalmente eventos grandes, ou o jogo do futebol, né? Ou, né, presente, né, em outro para levar para outro país, para alguém, ou alguns campeonatos. Mas né, eu falo muito que trabalho, eu também, né, tem até um livro falando sobre marketing futebol clube. Na prova de ontem, eu coloquei uma questão justamente dos times de futebol aqui do Recife, né, fazendo uma analogia a isso, mas é também uma área que pode ser que saia daqui alguém, ou já tem alguém que trabalhe na gestão de um clube de futebol, que também vai precisar de você estrategista, de precisar de você analisando o perfil do cliente, que são os torcedores, de verificar, pô, a gente está perdendo tanto, nosso time perdendo faz com que os clientes não nos comprem. Minha gente, a gente tem que ganhar, porque não está entrando dinheiro, não. Bora fazer rodar, então a gente vai ali levantando isso. Outra pergunta na pesquisa de mercado, né? Qual o seu histórico? Né? Qual o histórico do seu mercado? Crescimento, redução ou nivelamento? Quem são seus principais concorrentes? Né? Quem são meus... Então, se eu estiver falando mais uma vez aqui, né, dos tipos de Recife, imagine que eu sou
um time de futebol. Então, quem são meus concorrentes? Né? O Sport, o Náutico, o Santa Cruz, o Retrô, né? Não sei nem se tem outros, né? Se eu considerar Recife, se eu for considerar Pernambuco, tem outros times, tá? Então, perceba, eu preciso entender quem são meus concorrentes. Se eu tivesse, engraçado, porque se eu tivesse falando enquanto banda de forró, por exemplo, né? Considerando principalmente o São João, aqui no Nordeste, gente, é muito forte São João, né? Então, se estivesse falando sobre bandas de São João, por exemplo, peraí, então, Wesley Safadão concorre com o Xande Avião, que concorre com o Natanzinho, que concorre, não sei o quê. Perceba. Ou posso dizer que qualquer cantor, né, que tem uma banda, qualquer pessoa são concorrentes, que qualquer pessoa pode. Hoje em dia está muito eclético, diverso as festas. A gente está vendo várias culturas dentro de um ambiente só. Então, perceba, né, que é para qualquer organização. Eu poderia estar falando de hospitais, né? Quem são meus? Poxa, Ana, eu sou diretor de um hospital, Ana. Aí eu digo, então quem são seus três principais concorrentes? Aí pode dizer, hospital fulano de tal, hospital fulano de tal, hospital fulano de tal. Aí, ok. Diretos. E quais são os indiretos? O home care, esse hospital, tem alguma empresa de home care? Né? Veja, dependendo da situação, né, a gente se depara aí, né, com vários tipos, né? Eu poderia até dizer que se você for um médico que está aqui assistindo essa aula como segunda graduação, né, e eu também, gente, veja, os médicos me procuram para desenhar a imagem de marca, né? Justamente por isso. Porque, veja, a telemedicina fez com que até o profissional de médico dissesse assim, poxa, eu estou nessa cidade aqui, mas eu posso atender via telemedicina, dependendo né, da especialidade em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente começa a perceber, né, que existem outras possibilidades, que o mercado, né, extremamente concorrido é, é ruim, mas, ao mesmo tempo, é bom, né? Eu diria isso, porque primeiro eu digo que a concorrência nos estimula, né? E eu digo também, porque senão a gente vai ficar ali, ó, deitado em berço esplêndido, achando que está tudo bacana, né? E não está. Né? Então, eu preciso começar a observar que o mundo digital, né, da mesma forma que facilitou com que os clientes tivessem acesso à informação, ele fez, né, também dar oportunidade para a empresa de vender seus produtos em outras praças. Quem disse que eu preciso ter um centro de distribuição lá no Rio Grande do Sul para que meu produto venda lá? Não, eu posso fazer uma parceria com o centro de distribuição que está lá. Perceba. Então, eu começo a fazer assim, que, poxa, do mesmo jeito que tem concorrência, também tem oportunidades, né? Aí eu começo a levar, né, quais são as ameaças existentes, quais são as oportunidades existentes. Então, entender a competitividade do mercado é essencial, né, justamente para definir as melhores estratégias de marketing. Afinal, né, é muito importante isso, né? Você precisa entender o cenário em que está atuando, né, quais atores estão envolvidos e como eles influenciam no sucesso do seu negócio. Então, trabalhar, entender o mercado, faz com que você consiga justamente, né, ir profundamente na melhor estratégia, né, para ver qual o cenário existente e tentar, né, buscar sempre a estratégia. O terceiro assunto de hoje, né, que eu trago aí, né, de forma resumida, é comportamento do consumidor. Gente, aí comportamento do consumidor, meu filho, era mais uns 8 dias falando sem parar, né? Porque, como a gente vem debatendo aí, né? Não existe empresa sem entender o cliente. E a gente precisa cada vez mais estar ali entendendo o comportamento do consumidor. Então, falar em comportamento do consumidor, eu digo que ele é um estudo, né? Como os indivíduos e grupos de indivíduos escolhem, compram, usam e descartam bens e serviços para atender às suas necessidades e desejos. Então, essa área de estudo, né, ela abrange muitos fatores, incluindo a psicologia, a sociologia, a antropologia e a economia. Perceba, o comportamento do consumidor, eu vou dar um exemplo. Eu me comporto de uma forma, mas com os estudos que já fizeram até hoje, começaram a perceber, que as pessoas são diferentes. Dois, que a gente se comporta de acordo com o ambiente, né? De acordo com quem eu ando, de acordo com a cultura existente no local,
de acordo, né, com a economia. Então, a economia, por isso a gente diz, a Globo influencia, a internet influencia determinadas coisas, influencia, que é onde justamente entra a economia, essa influência. Porém, quando a gente fala da antropologia, e eu falo de antropologia porque eu ministro a disciplina de antropologia do consumo, né, e trends hunters, quer dizer o quê? Né? Como a cultura influencia e quais são as tendências que vão chegar do mercado para que a gente tome uma decisão. Beleza. Então, a gente precisa levar em consideração, né, que por mais que a gente tenha que analisar o cliente, mas a gente precisa entender o cliente aonde ele está. Porque, por exemplo, eu poderia dizer que o meu nicho de mercado serão irmãos gêmeos. Mas se os irmãos gêmeos foram criados por pais, né, famílias diferentes, ele tem até a mesma, o sangue que a gente fala, mas eles têm comportamentos diferentes. Por quê? Porque eles viveram em realidades diferentes. Então, só para que vocês saibam, né? Então, é importante, né, entender essa definição do comportamento do consumidor, né, porque ele vai ali estudar, né, como as pessoas escolhem, compram, usam e descartam seus bens e serviços. Existem influências múltiplas, né, como necessidades, motivações, emoções, cultura e influência social que impactam nessas decisões de compra. A gente fala necessariamente, né, de necessidades, desejos e motivações do consumidor, o que a gente colocou lá na definição de marketing. Essas necessidades, a gente já falou, para relembrar, são estados de carência percebidos pelo consumidor. É como eu falei, né? Lá na pirâmide de Maslow, né? Fome, sede, sexo. A gente tem ali as necessidades básicas, né? Necessidades, né, de segurança. Poxa, eu estou ganhando mais, eu quero morar melhor. Então, essa pessoa provavelmente vai querer alugar melhor, vai querer comprar uma moto. Então, por isso que muitas vezes nas pesquisas, eles perguntam assim: qual é a sua idade, qual é o seu cargo, né? Quanto você ganha, porque é como toda resposta que você desse fosse encaixando você em um perfil de cliente diferente, tá? Então, por isso que é importante, né, fazer algumas perguntas na base da pesquisa. Dois, a gente vai ali, né, coloca que existem os desejos. Né? Então, desejos são formas específicas de satisfazer as necessidades, como já falou. Motivações, né, são os impulsos internos que levam o consumidor a agir. E aí, veja, esses impulsos internos, o nome já diz, a gente tenta motivar alguém. Né? Então, a gente vai lá, vamos do aniversário, parabéns para você. É o quê? Vamos lá. Porém, né, a motivação, ela como é que eu posso dizer? Você não consegue deixar alguém motivado sempre. Você precisa, né, entender, como nós, a gente não está motivado sempre. Né? Eu não vou nem entrar nisso, porque existe um ciclo de Levin, né, de motivação que todo ser humano tem, né, onde tem ali, ó, eu me estimulo, eu consigo, eu estou motivado, eu não consigo, eu me frustro. Então, existe estudo sobre isso. Vocês estudaram isso lá na disciplina de comportamento do consumidor, do comportamento, né? Como era o nome? Era comportamento organizacional, psicologia organizacional. Vocês estudaram lá isso aí, tá? E por fim vem a hierarquia de necessidade de Maslow, né, que é justamente o que a gente tanto fala, e vai ver que todas essas necessidades, né, tem ali, né, níveis, né, desde as básicas até as mais complexas. O que é que eu queria trazer para vocês aqui? É que a gente entende necessidade, entende desejo, mas, né, que a gente precisa entender que existe, né, pelo menos de forma básica, o processo de decisão do consumidor, do reconhecimento da necessidade. Poxa, eu queria, né? Eu estou com sede, eu quero água. Então, eu reconheci que eu tenho um problema enquanto consumidor. Então, o consumidor percebe a necessidade e o desejo, que pode ser motivado por fatores internos, meu, estou com sede, ou que eu vi alguém bebendo água e quero beber também, né? Então, é externo. Busca de informações, então, estou com sede, quero água. Então, eu começo a dizer assim, peraí, onde é que eu posso comprar água? Né? Onde é que eu tenho uma loja de conveniência mais perto? Não, então, eu vou ali, ó, levantando justamente informações. Quanto é que custa a água? Qual água que eu quero comprar? Então, eu vou buscando informações. E eu vou avaliar as alternativas. Poxa, eu vou comprar água nesse posto de conveniência primeiro ou eu vou esperar,
né, comprar lá no mercadinho, que é mais barato. Então, vem as alternativas, onde vai comparar ali, ó, todas as opções disponíveis, né, desde atributos, benefícios e etc. Quarto ponto, decisões de compra. Então, o consumidor escolhe a opção mais adequada para atender a sua necessidade e efetuar a compra do produto ou serviço. Né? Então, é muito importante esse momento ali, ó, de decidir comprar. Então, eu avaliei enquanto cliente, eu vou ali, ó, e, não, eu vou comprar esse carro aqui. É essa água mineral que eu vou comprar. Então, eu fui e fechei a venda. E depois vem justamente assim, poxa, rapaz, eu comprei essa água aqui, mas ela tá tão ruim, eu fico, vem justamente essa avaliação após a venda. Então, esse é o ciclo mais básico, né, da tomada de decisão do consumidor. Perceba, nem é todo mundo que vai em todos esses ciclos. Pode ser que eu já decida comprar sem ter que passar por todas essas informações, porque eu já sou o quê? Um cliente embaixador. Algumas influências sociais e culturais no comportamento do consumidor, né, eu levo em considerações, né, dentro dessa cultura, né, o grupo de referência, família, amigos, colegas de trabalho, influenciadores digitais, celebridades. Isso, né, é algo que vai fazer com que a gente tome decisão. Então, quais são os grupos de referências que eu levo em consideração? A cultura, né, como eu falei, valores, crenças, costumes, normas sociais, hábitos que influenciam as escolhas de consumo. Vem o que também? Classe social. Influencia o estilo de vida, né, as aspirações, as necessidades e as preferências do consumo. Então, é justamente de acordo com o que eu possa comprar. Vem fortemente o papel da família, grupos de referência e classes sociais. Então, a gente começa a analisar, né, qual é a influência, né, como a influência familiar exerce ali, né, significativamente uma decisão de compra, né, moldado por valores, atitudes, preferências do consumidor. Dois, grupo de referência. Então, os grupos sociais, como amigos, colegas e celebridades, né, servem como modelo de comportamento. Tem também as classes sociais, então, que a gente já falou justamente nesse outro, que sai aí desdobrando essa importância, né, da posição social e econômica. Outro ponto muito importante no momento, né, desse entendimento do comportamento do consumidor é a aprendizagem e percepção do consumidor. Eu falo de aprendizagem, né, eu falo justamente que o consumidor adquire conhecimento sobre os produtos e marcas por meio de experiências, informações e interações. Por isso, preste atenção, por isso que a gente precisa mais do que nunca entender, né, que esse marketing 6.0 que chega falando sobre essa experiência do consumidor, ele é essencial. Porque é justamente quando o cliente começa a entender como a roda gira, vamos dizer assim. Tem também o que? A percepção do consumidor. Né? Essa percepção molda como o consumidor interpreta e processa as informações, influenciando suas decisões. Então, percebeu? Eu até coloco essa foto aqui dessa maçã. Veja, a maçã está mordida. Porém, né, eu vejo ela mordida, o cliente pode ver ela mordida e a gente está querendo mostrar que ela não está. Então, por isso que esse olhar, né, até de como a gente, né, apresenta, né, o seu produto, o seu serviço, sua marca, ela é muito importante. E por isso que a gente, muitas vezes, né, a gente perguntar ao cliente, né, o que ele está percebendo? Ele está gostando do produto? O que ele percebe? Gente, e acredite. Eu não sei se vocês lembram também, né, eu gosto de falar sobre isso, que tinha uma propaganda no passado, né, que era da Nova Skin, que era a Skin Cariol, que tinha relançado sua marca, né, e ela falava justamente sobre, né, tinha uma musiquinha, né, o nome era Skin Cariol, da cerveja. E, na época, eles tentaram fazer ali um rebrand de marketing, que a gente fala, né, e lançou a marca apenas como Nova Skin. E uma das propagandas, que foram várias que eles fizeram, era assim, ó, ele batia na mesa na praia, era na praia, e o cara dizia assim, todo mundo, né, começava, experimenta, experimenta, e, né, atenção Brasil, né, viu essa propaganda na vida de vocês, então, experimenta,
experimenta. Então, a ideia deles, a fala, o jingle que a gente fala enquanto estratégia, era fazer com que as pessoas, né, entrassem na mente das pessoas, né, e fazer com que as pessoas comprassem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, rapidinho, só para trazer para vocês, só um momentinho. É bem bacana e é uma experiência para que vocês vejam do que eu estou falando, tá? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se é essa, tá, gente? Na praia. Só um minutinho. Pronto, vou botar agora para vocês, só para que vocês entendam o que é essa ideia de percepção, tá? Só um momentinho, preste atenção, tá, gente? É muito importante. Atenção, atenção. Que isso, cara? Nova skin. Nova skin. É, nova skin com novo sabor. Experimenta. Acho melhor. Não. Experimenta. Não, não, não. Experimenta. 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 Peraí, só comigo. Nova cerveja com novos ingredientes. Chegou a nova skin, o seu novo sabor. Aí, o que tu falou pro cara? Ah, eu virei pro cara e falei: experimenta! Experimenta! Essa propaganda, ela. O que é que ela quis dizer? Até voltando, deixa eu só colocar o material aqui. Ela, mais uma vez, voltar a dizer, né? Ela, na época, ela. Na época, como a nova skin, né, ela estava já sendo muito taxada, certo? De que dava dor de cabeça, não sei o quê, o preço não estava tendo boa repercussão entre os clientes consumidores. Foi quando eles relançaram, encurtaram a marca, né, e lançaram no mercado. E fazer com que as pessoas, né, experimenta, né, a gente mudou, não sei o quê. E o que é que eu quis dizer justamente dessa percepção, né? A percepção muda como o consumidor interpreta e processa as informações, influenciando as decisões. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Na época, eu tinha um amigo, um pai de uma amiga minha, ele disse assim: Ô Ana, na época eu bebia ainda, ô Ana, tu, tu, tu já bebeu aquela cerveja? Aí eu, que cerveja? Aquela, pô, de sabor de menta. Aí eu disse, sabor de menta? Aí ele disse, sim, pô, tu ainda não? Aí eu disse, não, vi não. Que cerveja era essa? Sabor de menta. Ela disse, oxe, não acredito não. Que tá na propaganda em todo canto, experimenta.
Aí eu disse, meu amigo, não é de sabor de menta, não. Aí ele disse, não. Então, perceba, o que o estrategista de marketing queria passar, né, desde o jingle, contratou pessoas famosas, né, contratou várias, né, celebridades, trouxe a Liseca Pagodinho, né, para experimentar, e etc, etc, etc. Quis passar era uma coisa, mas as pessoas tiveram uma percepção diferente. Não todas, mas teve pessoas que achou que o sabor da cerveja era de menta. Então, a percepção, né, é muito relativa. Então, por isso que tem que prestar muita atenção e tem que saber realmente o que é que os clientes estão entendendo. Tem as influências, né, a aprendizagem e a percepção são influenciadas por fatores como a cultura, a experiência pessoal e as influências sociais. Tem a personalidade, né, e o autoconceito do consumidor, né, influência da personalidade. Então, a personalidade do consumidor influenciou as suas escolhas de produtos e marcas. Indivíduos com personalidades distintas podem ter preferências distintas. Então, a gente não tem como. Gente, é porque no passado, é engraçado, porque no passado, os profissionais de marketing, né, quando estava ali no início de análise do comportamento do consumidor, achava que ia vender para todo mundo. Ok, eu vou vender a todo mundo. E começou a perceber que não é todo mundo que vai comprar. E, não, então vou vender só para quem tem 60 a mais. Né? Vou vender para quem. Certo, mas as pessoas que estão dentro do público, né, com 60 a mais, elas têm culturas diferentes. Uns ficam em casa, outros vão caminhar, outros gostam de estar viajando, uns comem carne, outro bebe, outro não bebe. Então, perceba, são pessoas diferentes. Então, personalidades também. Né? A ideia do autoconceito, imagem, né, que referia ali que a imagem que o consumidor tem de si mesmo. Nessa imagem influencia as escolhas de consumo e a busca por produtos que reforçam sua identidade. Né? Personalidade e estilo de vida. Né? Então, essa personalidade, né, e o autoconceito se manifesta no estilo de vida do consumidor, que influencia, né, seus hábitos de consumo, preferência por produtos e serviços. Estilo de vida e valores de consumidor. Né? Então, a gente, quando vem para esse estilo de vida e valores de consumidor, a gente leva em consideração, ó, valores pessoais, hábitos e rotinas, atitude e preferências, prioridades e aspirações. Outro ponto importante dentro do comportamento do consumidor são os fatores psicológicos no comportamento do consumidor. Então, eu preciso levar em consideração o quê? A emoção, que a gente já falou aqui, e sua cognição, porque a emoção influencia a percepção. Da forma que eu estou emocionada, eu vejo uma forma diferente. Também a atenção e a memória dos consumidores. Então, o processamento cognitivo, por sua vez, moldam as decisões de compra, avaliando a utilidade e o valor do produto. Compra por impulso. As decisões de compra por impulso são caracterizadas por uma baixa cognição e uma alta motivação, alta emoção, né? Frequentemente desencadeadas por gatilhos sensoriais ou emocionais. A gente usa muito estratégias, até, né, enquanto estrategistas, né? Por isso que a gente usa os gatilhos mentais, né? Muitas vezes, justamente tentando, né, fazer com que as pessoas comprem por impulso, como, por exemplo, né, compre agora, o estoque está acabando, né? E muitas vezes não é isso que acontece, mas é uma forma, né, de acelerar as vendas. Outro ponto, né, a compra repetitiva e lealdade. Então, a lealdade, né, é influenciada pela satisfação do consumidor, né, pela experiência prévia, pela confiança e pela percepção de valor. Então, a repetição da compra reforça a lealdade. Outro ponto importante é a satisfação e reclamação. Então, a satisfação do cliente ela é crucial, né, para a fidelização. Né? Se o produto ou serviço não atender às expectativas, né, a probabilidade de reclamação e porque a insatisfação só aumenta. Eu queria falar, né, justamente dessa emoção e cognição no comportamento do consumidor, porque a gente fala sobre, né, processos interligados, a emoção e cognição trabalham juntas, né, as decisões do consumidor. Dois, emoções impulsionam, como a felicidade, o medo, a tristeza, pode levar à compra impulsiva ou até pesquisa criteriosa. Terceiro ponto, cognição analisa. Então, a cognição envolve o processamento de informações, de avaliação de alternativa e tomar decisões racionais. Quarto, equilíbrio é essencial. O equilíbrio entre emoção e cognição é fundamental para as decisões de compra eficazes. Então, perceba, né, que essa parte emoção, né, leva muito em consideração.
Quando a gente vai falar sobre essa compra por impulso e comportamento compulsivo, certo? É algo que eu queria trazer para vocês. Né? Essa compra por impulso, né, de acordo com esse análise do comportamento do consumidor, né, é uma decisão de compra rápida e geralmente não planejada, motivada por fatores emocionais e influências externas. Tem o comportamento compulsivo, né, um padrão de compra excessivo, irresistível e muitas vezes prejudicial que causa estresse e problemas financeiros. E tem também as diferenças-chave, né? Motivações, frequências, consequências. Então, a gente tem esses 3 pontos que sim, né, que levam à decisão, essa decisão. A gente falou sobre esse né, comportamento de compra, repetitivo e lealdade à marca. Eu reforço, né, desdobrando, até para ficar mais fácil, quem quiser ter esse material, sobre os fatores de influência. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é o país, né, que o digital influencer tem mais poder. Ele tem um poder extraordinário. Né? Então, por isso que é algo que a gente está se utilizando muito, né? Você escolher influencer para levantar a sua marca. Tá? Segundo ponto, benefícios para o consumidor. Então, comprar repetidamente uma marca conhecida oferece benefícios como conveniência, confiança, segurança e valor percebido. Benefícios para a empresa, né? Clientes leais geram receitas previsíveis, aumentam a lucratividade, reduzem os custos de marketing, né? E servem como embaixadores da marca, como a gente já falou, estratégias para construir essa lealdade. Então, a gente fala desde né, cultivar essa lealdade né, com programas de fidelização. Não sei se vocês já viram muito, a gente está chegando nas organizações agora, nas empresas para comprar, né, e diz assim, para a próxima compra você tem o valor X. Então, são ali experiências exclusivas de consumidor de valor. Então, a gente fala sobre satisfação, reclamações e pós-compra. A gente fala né, justamente dessa satisfação que ela é influenciada por fatores como qualidade, produto, atendimento, preço percebido. Falando sobre a reclamação do consumidor, né, que podem ser expressas de forma né, verbal ou escrita, né, e podem levar a medidas de resolução de problemas ou a perda de lealdade do cliente. Gente, isso aqui é assim, sabe? É muito importante. Essa reclamação do consumidor né, é preciso levar em consideração, porque antes a gente dizia que um consumidor ele era capaz de atender, né, ele era capaz de influenciar né, 5 pessoas, 10 pessoas. Com o tempo, com o mundo digital, a gente diz que o poder né, de alguém né, sujar sua marca de forma rápida, basta viralizar o vídeo. E esse pós-compra, né, que são as buscas né, de estratégias para garantir a satisfação do cliente, né, com suporte, gerenciamento de expectativas. E, por fim, né, a gente traz aí né, o último assunto da nossa disciplina, né, que a gente já falou, aí, óbvio que a gente falou de muita coisa hoje, né, comportamento do consumidor, né, decisão de compra, falamos né, sobre o marketing, estratégia de marketing, evolução do marketing, a gestão do marketing. Então, vê que muito assunto. Eu acho que você já, professor, é muito assunto, eu relembrei, não sei o quê, foi bacana. Mas o último assunto de hoje, que a aula está quase acabando, eu quero trazer para vocês sobre né, marketing, planejamento de marketing. Então, como é que a gente faz esse desenvolvimento de planos de marketing, né? E quais são os fundamentos essenciais? Então, vocês terem noção, né, para que a gente né, desdobre tudo isso que a gente viu agora, né? O marketing em si, estratégia, evolução, saber onde é que o cliente está, entender né, o comportamento do consumidor, entender o mercado por si só, fazer pesquisa, professora Ana, né, entender esse lado de emoção, de que leva em consideração, a gente vai ter que fazer. Né? Agora é hora de atacar e montar nosso plano. Então, alguma coisa é muito importante falar, né, que os planos de marketing eles são assim, né, fundamentais, né, para o sucesso empresarial. Então, 70% das organizações bem-sucedidas né, utilizam né, um planejamento mais estruturado. Né, e um bom plano, né, quando a gente desenha literalmente um bom plano, né, ele transforma ideias abstratas em estratégias concretas de crescimento. Ele estabelece direções claras né, para toda a equipe. Então, eu trouxe aqui né, etapas fundamentais do plano de marketing. Eu falo do objetivos SMART, né, objetivos específicos, é importante que a gente saiba né, onde é que a gente quer chegar. Objetivos específicos,
mensuráveis, alcançáveis, relevantes, temporais. Eu falo de estratégias de posicionamento e diferenciação no mercado. Então, que tipo, se eu já sei qual o produto, se eu já sei, né, o serviço que eu vou criar, se eu já sei, né, qual é o candidato político que eu vou fazer gestão, se eu já sei quem é o cantor que eu vou gerenciar, eu preciso entender, né, quais são os objetivos desse produto, e entender como é que eu posso me posicionar, né, como é que eu posso me diferenciar. Eu fico imaginando, eu até brinco aí quem é de Belém, né, eu fico imaginando como o Manu Batidão, e eu falo enquanto Nordeste, veja, eu não sei como é, eu não sei profundamente como é que as pessoas do Belém do Pará enxergam cada um dos seus, né, dos seus cantores em si, até pela cultura. Então, eu não quero, em nenhum momento, né, pelo amor de Deus, né, ser crítica, não, não é isso. Mas eu fico imaginando, né, alguém que estava desenhando estrategicamente o plano de marketing estratégico da carreira de Manu Batidão, entendendo que Joelma é uma grande concorrente, entendendo, esqueci o nome dela agora, rapaz, que também é do Pará, que é fortíssima. Alguém lembra? Como é o nome dela? Ficava na Globo o tempo todo. Esqueci aqui. Também que é muito forte. Né? Então, a gente sempre pega, né, quem é meu produto principal e a gente vai fazendo essa análise estratégica, né, profundamente. Então, né, é mais do que nunca muito importante, né, né, entender meu posicionamento, entender o que é que me diferencia dos demais. Eu preciso fazer essa análise de contexto, mercado, concorrência, público-alvo. Eu preciso entender, né, essas táticas de implementação, ações práticas, como métricas definidas, entender como é que eu vou analisar o desempenho. Gabi Amarante, isso mesmo, Eliana, é isso mesmo. Então, veja, se eu estivesse lançando uma Manu Batidão, e tem até outras pessoas muito famosas aí, mas que está mais na mídia, né? Eu estou lá, ó, Manu Batidão me contratou, Ana, para fazer a estratégia dela de tal coisa de marketing. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, é a primeira, no meu quadro estratégico, que eu sempre tenho, gente, aqui na minha frente tem um quadro estratégico, onde eu vou ali determinando, né, qual o produto que eu estou estudando. Então, mais uma vez, botaria a foto de Manu Batidão, estudaria toda a história dela, botar de Joelma, toda a história, quais são os diferenciais, análise SWOT, né, e também de Gabi Amarantes, levantando tudo para saber, e começava a olhar assim, para dizer assim, onde é que eu vou atacar para me diferenciar, como é que eu vou me posicionar, deixa eu ver quais são as músicas que faz sentido, né, para que eu não seja uma cópia, não tem problema de ser uma cópia, mas eu não quero entrar no mercado com uma cópia, meu cliente pode dizer isso. Tá? Então, a gente traz, né, esse tipo de avaliação. Né? E, por fim, né, eu trago aí por fim, não quero ter mais um, mas essa execução e monitoramento do plano, porque quando eu coloco esse plano para rodar, né, eu vou ali verificar, né, essa implementação, né, as etapas com pontos de verificação, né, eu vou ali, ó, fazer análise, monitoramento de métricas de desempenho, eu vou fazer ajustes, otimização baseadas em resultados objetivos e vou em busca de feedback, coleta de informações e aprendizagem. Então, a gente lançou uma música de Manu Batidão, começa a verificar se está saindo nas rádios, se está ouvindo no Spotify, se as pessoas estão de fato ouvindo as músicas em casa, viralizando nas redes sociais. Os produtores começaram a me ligar, então eu vou ali monitorando se todo o desenho do plano estratégico de marketing, né, faz sentido ou eu preciso reajustar. Então, não existe estratégia perfeita, estratégia única, não existe uma receita de bolos, né, para a gente lançar um produto. Não, faça desse jeito que vai dar certo. Não existe. Se você está achando, que na minha primeira aula, enquanto aluna de administração, eu achava que tinha uma receita de bolo para gerenciar uma empresa. Então, se eu fosse gerenciar, né, em um hospital, todos os hospitais iam ser gerenciados do mesmo jeito. Não é. Eu digo que foi minha primeira decepção, porque eu não, a pessoa quando entra num curso não sabe, né? Mas eu digo, não. Então quer dizer que não tem não um jeito não de não, tem não, né? Não é um cálculo, não existe uma resposta certa. Então, qual é a jogada estratégica que nós profissionais devemos fazer? Fazer um plano de marketing, fazer um plano estratégico capaz, né, de acordo com o que estiver acontecendo no mercado, a gente flexibilizar,
poder mudar, poder ajustar, né? E é justamente isso, né, com esse monitoramento do plano. E aí, gente, né, mais uma vez, repito, eu fico imaginando, antes de passar, eu trouxe uma questãozinha do Enado para a gente discutir, mas antes de passar, eu queria colocar aqui um videozinho, rapidinho aqui, deixa eu ver aqui, cara, rapidinho, para a gente, né, só para fechar o conhecimento, né, rapidinho. Cadê? E eu gosto muito de dar uma informação. Cadê? Eu vou botar, na verdade, cadê aqui? Vou botar esse vídeo. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Cadê? Vou botar agora, tá? Aí eu vou botar o vídeo e a gente entra com uma questão para a gente resolver, tá bom? Peraí. E o TikTok? Peraí. E é sobre o TikTok, tá? Já eu leio. Deixa eu ver o que você colocou aqui. O Pedro colocou aqui. Hoje, até o TikTok é usado para marketing boca a boca. Você digita resenha de tal produto, aparecem várias indicações de clientes que já compraram esse produto. As marcas estão sendo beneficiadas com o marketing boca a boca online, justamente. Preste atenção, essa notícia ela é quentíssima. Não sei se vocês já ouviram falar. Provavelmente vai ser questão do ENAD, questão do concurso público. Então, bora analisar esse assunto para a gente levar lá para a questão, tá? Preste atenção. TikTok, a plataforma de social commerce, está... E o TikTok, a plataforma de social commerce, está prestes a chegar ao Brasil. Aliás, quem está chegando não é o TikTok, gente, é o TikTok Shop, tá? TikTok é rede social, dentro do TikTok tem o TikTok Shop. Esse o Brasil ainda não tinha e está chegando por aqui, prometendo transformar o mercado de e-commerce. Para entender melhor como essa inovação vai impactar o setor, a gente conversa agora com o Vitor Knischnik, que é co-CEO da Snack Content, a agência homologada do TikTok nos Estados Unidos. Bom dia, Vitor. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Boa tarde, aliás, Vitor. Bom dia, muito obrigado pelo convite também. A gente até ficou se perguntando como que se pronunciava o seu sobrenome. Eu falei certinho? Olha, falou quase, mas eu também não te responsabilizo porque é um sobrenome difícil, mas é Knischnik. Ah, Knischnik. É de origem polonesa? Russa. Ah, russa, tá certo. Mais um que a gente aprende aqui, então. Vitor, a chegada do TikTok Shop, ela traz para o nosso mercado alguma coisa que a gente não conhece aqui, nesse universo aí de marketing digital, de plataformas de venda, por exemplo? Eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu começo dizendo o seguinte: na cabeça de todo mundo, quando se fala em vendas em vídeo, a gente tem uma referência muito grande no Brasil, o Shoptime, né, e outras iniciativas que tinham de vender produtos, por exemplo, na TV a cabo, né? Teve o momento das facas, o momento dos tapetes, das joias, né? Isso ainda existe, mas a gente está falando, acho que, de uma coisa diferente, porque a gente está falando agora de um social comércio, de um comércio que usa o vídeo para persuadir. Já existe isso? Já existe parcialmente, porque todo mundo já tem um pouco de experiência de compra através da rede social, mas nós estamos falando de um outro momento. Nós estamos falando de vídeos que vão ser clicáveis, onde você vai comprar no mesmo ambiente, onde você não vai precisar sair para fazer essa compra. Então, a gente está indo para um novo momento do e-commerce, um momento onde você vai ter a experiência de falar com quem ele está vendendo, vai ter a experiência de fazer essa compra sem sair do mesmo ambiente. Qual que é a principal lição que foi aprendida pela Snack Content com essa experiência que vocês têm nos Estados Unidos?
Olha, são muitas as lições, né? A primeira é que você não precisa ter uma base de seguidores muito grande para poder fazer suas vendas, né? É muito mais importante você pensar no conteúdo que você vai fazer, no tipo de produto que você vai querer oferecer para as pessoas, porque os produtos, uma vez que você tenha mais apelos, né, que, por exemplo, produtos que necessitam de explicação ou que precisam de um outro tipo de sedução, eles podem ir muito bem viralizar no TikTok Shop, né? Então, a primeira coisa é você entender que você vai ter que misturar um pouco de entretenimento com as suas vendas, né? Com o discurso mais hard sell. Isso é um aprendizado muito importante. A outra é que você vai ter que combinar vídeos clicáveis com lives. E essas lives vão ser muito importantes também. Mas é importante também desenvolver um grupo de afiliados, né, que possam fazer com que o seu produto apareça recomendado por diversos criadores de conteúdo e que esses criadores de conteúdo possam se expressar naturalmente sobre os produtos que você está vendendo. Agora, o que é necessário para que um produto ele se destaque no TikTok Shop, na sua experiência até agora? Olha, a gente tem nesse social commerce, vamos chamar assim, uma diferença muito grande no tipo de produto que viraliza, né? Então, por exemplo, se você tem produtos como brinquedos interativos para pets ou cremes, né? Muito do que está funcionando nos Estados Unidos está muito ligado à beleza e à saúde, né? Onde é uma área que tem muita inovação, né? Mas você se preocupar em fazer um conteúdo que pegue produtos interessantes que não teriam muita chance de outra maneira de serem achados no marketplace tradicional, porque a pessoa teria que ter na cabeça que aquele produto existe para ir procurá-lo, né? Produtos que tenham algum interesse que você não estava esperando, eles têm muita chance de acontecer dentro do TikTok Shop. E também eu acho que também produtos que não precisam ter toda essa diferença, mas que eles tenham aí interpretadores e vendedores que possam traduzir alguma paixão por esse produto ou mostrar aspectos que eles não tinham sido mostrados. Ô Vitor, você tem de cabeça assim, algum case de sucesso de algum produto que você acha que foi bem mostrado na rede social e que vendeu bem? Olha, a gente tem alguns clientes nos Estados Unidos que com produtos inovadores, né, como a da Caffeine Army, que a gente que faz o Super Coffee, né, que estão indo muito bem, né, com as suas estratégias nos Estados Unidos. E a gente vê que a sede das pessoas também por conhecer novos produtos no mercado e através do TikTok é muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, quase que 80% da audiência conhece e compra produtos através do TikTok. Quer dizer, você não precisa ficar imaginando que você precisa ter um produto também tão extraordinário para fazer isso, né? Você consegue também fazer isso através dos vídeos mostrando um outro ângulo do seu produto. É aquele talento do vendedor agora com uma nova plataforma, né? Exato, e você tocou num ponto muito bom, porque assim, a gente não está falando só de influenciadores também com grandes bases. Aquele vendedor de loja, aquele vendedor que ele atende muito bem no varejo tradicional, essas pessoas também bem treinadas, elas podem ser excelentes vendedores no TikTok. E os influenciadores entram nesse bojo aí, né? Tanto influenciadores virando vendedores, quanto vendedores virando influenciadores também, né? Total, e eu acho que a gente está falando de uma nova era para essas pessoas, porque é um outro jeito de otimizar suas bases, né? É um outro jeito de fazer com que isso vire dinheiro. A gente tem que lembrar que esses influenciadores vão ter a chance de também poder fazer suas curadorias, ou seja, eles identificarem quais são os produtos que têm mais a ver com o seu conteúdo. E isso é muito interessante porque também eles não precisam ficar totalmente restritos. Por exemplo, se a pessoa é da área de beleza, só vender beleza, ela pode ir experimentando, né, outras derivações a partir dali e ver o que monetiza mais para ela. Eu acho que a gente está falando de um novo momento no mercado, tanto para o seller, tanto para o influenciador, tanto para as grandes empresas como as pequenas também.
Agora eu imagino que para a Snack Content, esse é um momento muito especial, porque está chegando uma plataforma aqui que vocês conhecem bem, que vocês já conseguiram trabalhar nela por um bom tempo, e imagino que vocês têm uma estratégia de mercado aqui também para esse momento no Brasil, né? Olha, a gente está muito animado com esse momento. A gente acha que realmente é um divisor de águas. A gente está muito preparado também para esse momento, porque a Snack é uma empresa de 11 anos, né? A gente começou num mercado que só existia YouTube, né? E depois chegou o Instagram, e a gente tem agora a presença do TikTok muito grande. Mas a gente sempre teve como missão fazer as marcas pensarem e agirem como verdadeiros creators, né? Nas plataformas, para elas obterem performance. E nesse momento a gente está preparado para fazer as marcas, né, os varejos, atuarem como verdadeiros vendedores dentro das plataformas, né? Verdadeiros conversores de vendas através do conteúdo. E isso se faz não só com a experiência, mas também com o uso de dados. A gente desenvolveu uma metodologia para o desenvolvimento de conteúdo, para o desenvolvimento de audiência, e agora essa metodologia também está voltada muito para conversão. Então, a gente está muito animado com esse momento de mercado. Você acha que o potencial do TikTok Shop no Brasil é grande? Ele é imenso, nós somos uma sociedade muito social, a gente abraça com muita força tudo que vem de novidade. O e-commerce já é uma coisa enorme no Brasil, e eu acho que a gente agora vai ter o encontro de dois mundos, o mundo do e-commerce com o mundo das redes sociais. E eu acho também que a gente tem uma produção de conteúdo também muito viva, muito vigorosa, com grandes influenciadores. Então, essa conjunção toda, ela tem muito para oferecer para o mercado, muito para oferecer para o varejo em especial, de todos os tamanhos. Eu acho que também uma maneira também de otimizar muita gente que está fazendo conteúdo por aí no Brasil inteiro, não precisando estar nos grandes centros. Então, eu acho que isso tem um alcance social maior do que a gente pode prever agora. Tá certo. Eu falei aqui com o Vitor Kniznik, que é co-CEO da Snack Content. Vitor, obrigado demais pela participação aqui no Real Time. Boa tarde. Eu queria justamente trazer para vocês essa fala, essa informação é uma informação muito importante, principalmente quem trabalha no mundo dos negócios, mesmo que você não seja, certo, da área de marketing. Ah, eu não sou da área de marketing, Ana, eu não quero, mas é uma informação porque muda, gente, tudo que afeta, que muda alguma coisa, inclusive no mundo digital, ele impacta a nossa empresa de uma forma ou de outra. Se você tem alguma empresa de venda, alguma coisa aí, você precisa estar, né, nessa nova, né, no TikTok aí, como ele fala, no TikTok Shop. E aí eu trago uma questão, né, uma possível questão ENAD para vocês. A entrada, né, do TikTok no e-commerce brasileiro impõe novos desafios para players, né, consolidados. Eles falam, né, players consolidados são empresas, marcas consolidadas como Mercado Livre, Shopee. Frente a esse cenário competitivo, uma pequena empresa que deseja atuar via TikTok Shop precisa alinhar sua estratégia a qual das alternativas abaixo? Letra A, investir exclusivamente em mídia offline para captação de público? Não, né, gente? Letra B, apostar em grandes influenciadores e abandonar o conteúdo próprio? Não. Letra C, integrar marketing de conteúdo com live, e-commerce e logística eficiente? D, utilizar exclusivamente marketplaces tradicionais para se consolidar? Não. E, ignorar a personalização e investir em produção em massa? Também não. Então, todo esse vídeo que a gente viu aí, considerando o TikTok, essa plataforma, né, agora, né, de e-commerce, de venda, né, se você vai vender alguma coisa ou trabalha em alguma empresa, né, mesmo que você não esteja no TikTok, pode ser que você, inclusive ele falou nesse analista aí das tendências, né, que você vai, né, é uma oportunidade de você movimentar seu TikTok para alcançar isso. Então, letra correta é a letra C.
integrar conteúdo, marketing de conteúdo, buscar ali, ó, criatividade, né, direcionada para o seu público-alvo, né, trazendo ali, né, estratégias para que você chame a atenção do TikTok, né, para tentar fazer suas vendas e, consequentemente, também alinhar, né, essas suas vendas, o quantitativo de vendas, a logística eficiente, porque não é só vender, é também entregar, ok? Então, gente, queria aqui agradecer a vocês a presença. Eu sei que é muito assunto, é muita coisa, mas eu tentei, né, de uma forma leve, de uma forma prática, trazer um pouco, né, do mundo empresarial, da estratégia empresarial, de tudo que a gente vê de mais novo, de atual para vocês. E só tenho a agradecer a presença de vocês na minha aula. Muito obrigada, né? Contem comigo, né? Eu não sei se a gente vai se ver ainda em outra aula ou em outra uma disciplina. Desejo a vocês uma excelente prova do ENAD lá em novembro, né? Foco, vai fazer concurso público, né? Estudar, se atualizar e fazer valer a pena, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês nesse aulão da professora Ana. Tchau, minha gente! Beijo, fiquem com Deus. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Tem gente aí? Um beijo. Tchau, tchau.